Mês de abril iniciando e a gente começando a se preparar para o mercado para esse mês, né? O que eu fiz de mudança? O que eu tô pensando para o mês de abril? Eu gostaria muito de compartilhar com vocês que vocês são o meu diário de trade, o meu diário de gain e diário de loss. Então, boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia para quem está vendo esse vídeo. Meu nome é Rodrigo Siebra, eu sou aqui do canal Diário de Gain e Loss. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o meu preparo para o mês seguinte. No caso, o mês de abril de 2024, o meu quarto mês somente no mercado financeiro. Mas antes disso, eu peço que todos aí se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, dê um voto de confiança nos nossos vídeos amadores. Dê um joinha, dê um like para que a gente possa chegar mais longe em nossas redes, nos algoritmos, como dizem, né? Para a gente buscar mais trades amadores como nós. É isso que eu peço a todos vocês e que a gente possa crescer ainda mais dentro do YouTube. Um canal pequeno, um canal de amador, é um canal onde eu faço o meu diário. Eu sempre digo que vocês, o canal, os vídeos são muito mais o meu diário de trade do que um conteúdo qualquer. Então, o que eu mais peço a todos vocês é esse voto de confiança para que a gente possa chegar mais longe possível. Bom, o mês de abril ele é um mês onde eu comemoro as minhas alterações do meu plano de trader. Vou voltar um pouquinho lá no mês de janeiro, onde eu comecei operando com 1 ou 2 contratos, fechei no positivo. A minha meta nesse objetivo era fechar positivo e eu acabei fechando. Já no segundo mês, no mês de fevereiro, um mês bem curto, um mês bem difícil de operar, um mercado bem lateral e as coisas não iam ao meu favor. Poucos dias para operar devido ao carnaval. Então foi um mês que eu acabei patinando um pouquinho e voltei para a estaca do 0 a 0, no qual a gente se manteve bem controlado, porque apesar de eu voltar para o 0 a 0 em relação ao mês de janeiro, o meu psicológico estava em dia, as minhas condições de setup em dia, operei somente dentro do setup, isso é muito importante e contribuiu aí para que o mês de março, que é o mês que passou, que eu fiz o meu resumo, mostrei a operação no meu último vídeo, fechei positivo. Mas eu fechei positivo de uma maneira bem positiva, e é onde eu quero chegar para o mês de abril. Eu fechei positivo agindo dentro do meu setup, não aumentei contrato, mantive a quantidade de contratos que eu estava operando no mês de fevereiro. Foi, vamos dizer, uma punição, porque o mês não foi tão bom, né? Punição pelo mês negativo. Uma ou outra operação querer caçar, achar o nosso setup, né? Mas não que eu fugi do operacional, e isso foi muito importante para mim. Então, o mês de março foi diferente. O meu psicológico me mantive em dia. O que eu quero dizer com o psicológico? A minha postura em relação aos contratos que eu estava exposto, o risco que eu estava exposto de alavancagem, não afetou a minha operação, não afetou os meus objetivos, e isso me ajudou bastante na tomada de decisão e fechei aí o mês de março positivamente, acima do mês de fevereiro e de janeiro. Então, nossa, foi muito bom. E fico satisfeito com essa evolução. Com tudo isso, o meu operacional em dia, o meu setup funcionando, né? Eu fechando positivo, respeitando todo o planejamento
que está aqui, ó, que é um planejamento no papel, gente. É coisa que eu anoto e sinto que eu devo colocar no meu planejamento do mês seguinte, eu coloco. Então eu respeitei as configurações do mês passado. Esse mês eu fiz alguns ajustes aqui bem no detalhe para continuar, porque a rotina está boa, o cenário está bom e, consequentemente, a minha estratégia está indo no caminho certo. Eu decidi aqui, a partir do mês de abril, aumentar a minha quantidade de contratos que irei operar nesse mês. Começou hoje, 1º de abril, eu acabei não operando, teve uma outra oportunidade que eu acabei não operando, não entrei, mas estou bem tranquilo quanto a isso, porque tem todo mês ainda para seguir, mas o que eu quero dizer é que é gratificante quando a gente respeita o processo, quando a gente elimina as dores, que é entrar demais, entrar alavancado demais no momento errado, não estopar, fazer preço médio, tudo isso, todo esse ponto negativo que eu acredito que vocês têm em algum momento, eu também vou ter, não vai sumir do dia para a noite. O trade de fúria, tudo isso eu venho deixando para trás, respeitando o processo e respeitando a disciplina e o planejamento que está anotado aqui no papel. E eu me promovi a aumentar contratos esse mês agora de abril, porque a quantidade e o fechamento que eu tive no mês de, tanto de janeiro como em março, se eu tivesse com o número de contrato um pouco maior, o termo valor seria melhor. Claro que o psicológico abala um pouco, então eu tenho que respeitar, por isso mesmo acho que hoje eu não entrei, muito por conta disso, de não ter ainda entendido que o risco é maior, mas o bacana é isso, é o que eu quero fazer, que eu feche pouco positivo esse mês de abril, mas que eu respeite a quantidade de contratos que eu estou operando a partir desse mês, esse mês de abril. Eu estou pensando em operar em torno de 4 a 5 contratos, eu estava em torno de 2 contratos. Então eu quero sentir essa semana como é que vai ser, para a gente começar a ajustar e no mês, que o mês seja um mês de sucesso, né? Então eu fiz algumas alterações no meu contrato, no meu planejamento. Eu sempre inicio ele com, eu tenho que ler o meu plano de trade, que é o plano que está aqui, eu tenho que ver o calendário econômico, eu tenho que ver como é que é a agenda do dia. Essas coisas, elas se mantêm, né? O que eu fiz aqui é do objetivo, né, que o mês passado, os meses anteriores, o meu pensamento era, meu objetivo é fechar positivo. Ok, perfeito, acho que tem que ter isso. Acho que alguém tem que, vai chegar um momento que eu vou começar a buscar valor. Eu quero fechar X valor por mês. Tá aqui no meu plano, mas ele é a minha última opção. A minha primeira opção é fechar positivo. Isso eu não vou abrir mão. É fechar positivo. Por mais que seja pouco, mas que eu respeite o processo. Então, eu estou mantendo o objetivo dos meses anteriores, que é fechar positivo. A segunda opção que eu incluí nesse mês é que eu feche positivo, mas que o meu psicológico esteja em dia. Respeitando o setup, respeitando e sentindo a quantidade de contratos, se lá está confortável, para que no próximo mês, o mês de maio, caso eu mantenha o número de contratos, eu falei, peraí, eu atingi o objetivo nesse mês de abril, a minha quantidade de setups juntamente com o meu operacional respeitou, o psicológico respeitou, então tá no objetivo aqui, ó, fechar o mês positivo alinhado ao psicológico, tá aqui, tá anotado, e eu não abro mão desculpa, dessa meta, que é uma meta, não é financeiramente positiva, mas ela me traz segurança. Outro objetivo que eu coloquei aqui, e eu mantenho ele aqui, é
diário de trade. Tá no objetivo do mês. Eu tenho que fazer diário de trade todo dia. E no canal também. Eu tenho também aí quem acompanha, eu tenho o canal, eu faço diário de trade. Nos dias que eu opero, dá negativo ou positivo, eu faço diário de trade. Quando não opero, ou quando dá 0 a 0, eu deixo para dar um resumo no outro dia. Mas quando dá gain ou loss, de fato, eu acabo aqui mostrando meu diário de trade. O objetivo também tenho como objetivo justificar isso em casa. É importante você fazer como posso dizer, esse resumo para sua família. Ó, hoje foi bom, hoje foi ruim, hoje eu não fiz nada, hoje eu só observei. Porque você cria mais uma trava para você não entrar num dia de fúria. Então tá aqui, é o meu planejamento e tá alinhado. Sem contar valores, eu coloquei meta de dia, meta da semana, meta do mês, mas ela ainda ela não está da maneira que eu quero, porque quando eu tiver com o meu psicológico em dia, quando eu tiver com o meu operacional em dia, quando eu tiver com o número de contratos que eu quero atingir X, eu quero atingir 30 contratos, aí sim eu falo, minha meta do dia é fazer X contratos com X parcial, e o resto carregar, sabe? Algo desse tipo. Então, tá aqui as metas do dia, mas eu não tenho elas como prioridade. Prioridade é o psicológico e o fechamento positivo. E assim, eu mantive algumas coisas do mês passado, acho que como todo mundo tem que fazer, as condições que devem ser cumpridas. Exemplo, que eu coloco dois stops no dia eu paro, 2 dias de loja seguida eu paro. Tem uma série de coisas que são detalhes de cada um, que cada um tem que ter o seu. E eu fiz isso pro mês, mantive algumas coisas, incluí algumas outras, que eu acho que vai ajudar a gente a chegar a um patamar. Conclusão do vídeo. O que eu quero com isso? Eu quero criar essa continuidade e passar para vocês que operar no mercado financeiro é ter disciplina, é respeitar o financeiro, respeitar o psicológico, entender que o contrato, o mercado financeiro, a bolsa de valores é para você, a sua empresa. Então respeite o processo, respeita cada setup que você estudou, não faça preço médio, não faça besteira. Então é esse meu planejamento. O mês de abril é um mês para mim desafiador, porque eu já operei com 10, com 20 contratos, já fiz preço médio, então eu fiz um monte de besteira. Mas para mim, esse mês de abril vai ser um mês diferente, porque eu estarei aumentando para 5 contratos, 4, 5 contratos, dentro de uma estratégia que me faz pensar que eu estou começando do 0 a 0. Eu não estou fazendo isso a Deus dará. É uma evolução. Então eu comemoro esse aumento de contrato pelo meu psicológico, como eu disse, pelo respeitar todo o planejamento. E eu quero que isso continue, porque quem sabe lá em dezembro ou em novembro eu já esteja com 10 contratos, com 15 contratos. Não sei. Isso é muito cedo para eu falar. Eu poderia muito bem, eu tenho valor, eu tenho financeiro para isso, eu tenho setup para isso, para já aumentar do dia para a noite, mas quem faz isso tropeça no caminho, porque o golpe é grande quando vem contra você o stop. Então eu quero respeitar isso. Então pode ser que eu fique com 5 contratos abril, maio, até junho, sabe? Então isso eu venho acompanhando de outros traders que realizam vídeo e que colocaram isso como exemplos e que eu absorvi de uma maneira positiva e estou levando para o meu dia a dia e para a minha empresa, que está aqui atrás, que está nesse papel, e que eu quero daqui para frente compartilhar com vocês as minhas decisões no mercado como um diário. Então eu espero que vocês façam isso. Quem estiver começando com um contrato, coloque como objetivo do mês fechar positivo, respeitar o operacional, respeitar o psicológico.
Se você não tem uma experiência, segue uma sala, respeita o que está na sala. Respeita o que a pessoa te dá como indicador para você comprar ou vender. Isso é um processo que você vai evoluindo e, consequentemente, vai fazer com que você seja promovido para 2 contratos. Que você consiga aumentar para 2 contratos porque você cumpriu alguns fatores importantes dentro do seu operacional. Faça isso, que eu tenho absoluta certeza que você vai chegar onde eu cheguei, aumentando de 3 para 4, 4 para 5, e com a cabeça e o psicológico tranquilo. Tranquilo. Então esse é o meu recado de hoje. O vídeo foi um pouquinho mais longo porque é uma visão que eu tenho para o mês de abril e eu queria compartilhar com todos. E se alguém tiver algum comentário, alguma dica, algo que possa contribuir para evoluir para as nossas operações, para o nosso diário de trade, que é o diário de gain e loss, que é o nosso canal, manda aí, comenta aí com a gente para a gente poder discutir esse assunto e levar esse mercado tão a sério como deve ser levado. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!